Você já se sentiu perdido em meio a necessidades e incertezas? Às vezes, é difícil acreditar que Deus está lá, mesmo quando as coisas parecem não dar certo. Nesse vídeo, vamos explorar como podemos desenvolver uma fé que é provada no dia a dia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé pode ser difícil de entender e definir. Mas uma coisa é certa, ela não é apenas sobre acreditar em coisas mágicas ou abstratas, mas sim sobre confiar no Deus vivo que está presente em nossas vidas. A Bíblia nos diz que a fé é o fundamento das coisas que ainda esperamos ver. Isso significa que podemos confiar no Deus que já mostrou sua fidelidade em outras áreas da nossa vida. Vamos olhar para a vida de alguém que está precisando de uma resposta divina, e como ela pode aprender a confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não dar certo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas como podemos desenvolver essa fé? Uma coisa é certa, não podemos simplesmente confiar no nosso próprio entendimento. O Provérbios nos diz para confiar em Deus de todo o coração, e não nos estribar em nossa própria sabedoria. Isso significa que precisamos aprender a ouvir e a se subordinar às diretrizes divinas, mesmo quando elas parecem difíceis de entender. Vamos usar um exemplo concreto para ilustrar como isso pode funcionar na prática. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E como podemos saber que Deus está nos guiando? A Bíblia nos diz que reconhecer a presença divina em nossas vidas é fundamental para encontrar o caminho certo. Isso significa que precisamos aprender a prestar atenção aos sinais e mensagens de Deus, mesmo quando elas são sutis ou difíceis de identificar. Vamos usar um exemplo realista para mostrar como isso pode acontecer em nossa vida diária. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Mas como podemos pedir coisas específicas a Deus? A fé pode ser difícil, mas não é impossível. O que Jesus nos diz é que devemos crer que recebemos o que pedimos quando oramos. Isso significa que precisamos aprender a confiar no poder e na bondade de Deus para atender às nossas necessidades. Vamos usar um exemplo concreto para mostrar como isso pode funcionar na prática, mesmo quando as coisas parecem não dar certo. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E como podemos saber que nossa fé é real? A Bíblia nos diz que a fé é mais do que apenas crer em coisas abstratas. Ela é um compromisso de confiar no Deus vivo, mesmo quando as coisas parecem não dar certo. Vamos usar um exemplo concreto para mostrar como isso pode acontecer na nossa vida diária, e o impacto que isso pode ter em nossas relações e em nosso relacionamento com Deus. A fé é uma jornada, não um destino. Ela requer confiança, paciência e perseverança. Mas é exatamente essa fé que nos permite enfrentar as coisas difíceis da vida com esperança e alegria. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento hoje.